Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio número 0. Número 0 ou número 1? Não binário, 0 e 1. Ao episódio número 0, vamos chamar de número 0 do AyaCast. Esse é um podcast que está começando hoje. Eu estou aqui com meu grande amigo, Fernando Alcântara, que é ator, bailarino, dançarino, barbeiro, entre tantas outras habilidades que ele tem, né? E só para quem tá chegando aqui com a gente hoje, né? Pra gente entender um pouco o que tá acontecendo aqui nesse projeto, né? Eu já há muito tempo tô com essa ideia de ter um podcast, eu gosto muito, né? Sou um consumidor bastante assíduo de podcast, gosto muito de ouvir histórias. E eu tive uma vida repleta de experiências, né? Conheci muita gente bacana, muita história interessante de mundos muito diversos, né? Aqueles que encostam para me ouvir um pouquinho ficam impressionados com a Tem os quantidade mundos de encosto, os mundos de não encosto, mas quantidade são de histórias. experiência que eu tive. O pessoal fala assim, nossa, João, parece que você viveu sei lá quantas vidas. Você viveu. Mas é isso. Então é isso. A ideia aqui é simplesmente ouvir, né? Conversar, bater papo, ver os encontros da vida, por onde essas pessoas que vão estar sentadas aqui na minha frente passaram, né? E entender também um pouquinho quem são essas pessoas. Talvez essa minha vontade de conversar tenha vindo até de um outro projeto que eu tive com um coletivo de artistas na época da faculdade, que a gente fez um exercício super interessante. Acho que eu já até comentei com você, né? Mas vamos fazer o seguinte. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado. Gratidão por você topar essa comigo, dar uma ajeitada aqui, né? No nosso cenário. O cara da produção foi arrumando tudo. Super legal, né? Obrigado mesmo, gratidão. Principalmente pela sua amizade, antes de mais nada, e por se dispor aqui. E vamos embarcar nessa jornada aqui, né? Vambora. Eu que agradeço aí a confiança, a disponibilidade de, sei lá, você falou, Fernando, vamos fazer um podcast? Eu falei, vamos. Eu sou meio topa tudo, né? E fazer assim, tipo, dar uma produzida aqui pra te ajudar foi uma alegria. E isso me lembrou acho que essa história eu nunca te contei. Quando eu morava em Londres, eu trabalhava num salão de cabeleireiro. Lá... Não, peraí. Não, nós estamos pulando etapas. Não, calma. Não, pra eu te falar da produção, da história de produção. Tá. Não, Tá bom. porque eu não pulando etapa nada. É uma história, é curta a história. É a história da produção. Aí, eu tava atendendo um amigo que é de Sorocaba e que mora lá até hoje, né? E aí a gente tava falando das pessoas que fazem as coisas, né? O que cada um faz, o que cada um não faz, da onde vem, pra onde vai. Aí eu tava lavando o cabelo dele, eu falei assim... eu sou artista. Aí a gente começou a rir, né? Porque, eu sou ator. Porque a vida de ator, a vida de artista no Brasil é uma vida de o cara faz tudo. Ele tem que saber costurar, ele tem que saber pintar, ele tem que saber pregar, ele tem que saber fazer de tudo um pouco, né? E ele acaba aprendendo a produzir e ter ideias e soluções rápidas, porque tem muita produção que a gente faz que não tem estrutura nenhuma, né? Então a gente acaba tendo que ter soluções rápidas. Então aí me lembrou isso, porque a gente ria e todo mundo no salão não entendia. Eu falei assim, mas que vocês estão rindo? Não, é que a gente é artista. E artista no Brasil o cara tem que saber fazer de tudo um pouco, né? Mas foi um prazer, assim, tipo, ir colocando uns elementos, pensando, te ajudando nessa parte de produzir, tipo, o que ficaria melhor e mais apresentável, né? O que legal. A gente tinha aqui. Legal que fluiu, né? A gente Fluiu. eu vi você arrumando assim, eu falei, nossa, deixa o cara da produção trabalhar. Deixa o artista trabalhar. Mas eu acho que isso é muito legal, assim, né? É uma coisa do Brasil, assim, né? Que eu particularmente nunca viajei pra fora, mas eu já conversei com muita gente que viajou, né? E é o que dizem, né? A gente acaba, por conta dessas condições um pouco limitadas, né? Dificilmente a gente tem condições ideais de trabalho, né? A gente acaba desenvolvendo uma criatividade. Eu sou muito criativo, assim, tipo... Eu consigo arrumar soluções, assim,
para gambiarras permanentes. Gambiarras permanentes, não, eu prefiro chamar de provisório permanente. Provisório permanente, Enfim, só para voltar lá e explicar um pouquinho, né, daquilo que eu estava falando, eu tive um projeto na época da faculdade, há 10 anos atrás, e a gente conseguiu uma verba aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Hoje a gente está aqui em Sorocaba, aliás, né? Isso é uma coisa que, como a ideia, a princípio, desse podcast é ser itinerante, talvez seja legal, né? Sempre lembrar onde que a gente está. Localização. Estamos construindo junto aqui, estou construindo agora, está acontecendo agora. E a ideia também é que seja tudo muito cru mesmo, assim, no sentido de olhar assim, ó, eu tô vendo a câmera, eu tô operando a câmera, áudio, tá tudo à mostra, assim, tá tudo aberto, né, para todo mundo ver. E aí eu tava falando, né, desse projeto. O primeiro ano do projeto a gente fez umas oficinas de fotografia num bairro de São Paulo lá, né, numa região carente. Aí no segundo ano a gente continuou com o projeto e a gente ia fazer entrevistas com os moradores daquele bairro que tinha uma condição geográfica bem específica, assim, né? E antes de começar esse projeto, eu propus um exercício para o grupo. A gente se reuniu numa das nossas reuniões e eu propus que a gente fizesse o exercício de um por vez, sentasse na frente do grupo e a pessoa tinha que contar a história da própria vida em 20 a 30 minutos. Nossa, Nossa. E é muito interessante quando você faz isso. Primeiro porque você começa a visitar muitos lugares, né, que você, da sua vida, assim. Você tem que fazer uma certa seleção, porque você tem um tempo limitado, por isso é interessante ter um tempo limitado. E você vai revivendo várias histórias, né, assim. Porque normalmente a gente está conversando e a gente lembra de uma história específica da nossa vida, né? Mas quando você reúne, assim, como se você estivesse escrevendo um pequeno roteiro de um grande filme, que é a sua própria vida. E o interessante desse exercício era que no final a gente tinha a oportunidade de conhecer o nosso amigo mais profundamente. Parece que você faz mais sentido aquela pessoa. Porque você começa a entender as dores que ela passou, as alegrias, as condições de vida que ela teve. Aí você fala, nossa, se transforma em outra pessoa, né? A ideia aqui não é fazer isso, mas eu acho que é um bom caminho começar passando um pouco pela história pessoal de cada um. E aí a gente vai vendo onde esse papo vai levar a gente, Sim. né? Começa aí, Fer. Fala pra mim. Bom, da onde surgiu o Fernando Alcântara? O Fernando Alcântara é nascido em São José dos Campos no ano de 1986, do dia 21 de maio. Para quem quiser fazer mapa astrológico, já tá aí. Só falta a hora, 9h45 da noite. Geminiano nato, ascendente aquário, que tá bem forte, e lua em escorpião. Então as experiências, para mim, tem que ter uma certa intensidade. Não pode ser muito... A sua lua é em escorpião? Escorpião. Ah, o meu ascendente é escorpião. Aí, ó, tá vendo? A intensidade mora neste recinto. Então, para mim, as experiências, elas precisam ser intensas. Eu tenho muito disso, assim. Eu tenho uma questão com o superficial, assim, muito delicado. Às vezes vai para um dramalhão, uma coisa... Precisa ser quase uma novela mexicana, né? Mas também tem essas questões. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando você sabe essas coisas? Desde quando você relaciona o seu ser com a sua personalidade, a forma como você se comporta, com essa condição astrológica? Interessante. Eu sempre me senti muito geminiano, né? Desde criança. Mas é uma coisa que você se preocupava, assim? Não, mas eu me sentia... Signo, ascendente, essas coisas? Não. Lá dentro de casa a gente não teve essa educação, né? Minha mãe é uma cristã nata. Então, assim, tipo, minha mãe é uma cristã de igreja protestante, né? Mas, assim, tipo, então isso dela nunca veio. Meu pai também... Meu irmão menos ainda. Meu irmão é um cético que... Ele tem dificuldade. Meu irmão tem... Não dificuldade. Meu irmão realmente não acredita nessas coisas. Pra ele não faz sentido, né? E eu acho que foi mais na vida adulta, assim. Na faculdade... Quando eu
ou curso técnico, ou a questão de eu ter frequentado muitos mundos, né? Questão desde a formação de quando eu comecei a me formar como artista, né? Ir pro circo, ir pra dança, e entrar em contato com outras, sei lá, outras linguagens. Mas eu não me tenho uma memória, assim, de quando isso começou a me definir. Eu sei o que eu lembro e o que eu sinto é que desde criança, ser de gêmeos, pra mim, sempre foi uma questão de ser um orgulho. Eu tinha um orgulho de ser de gêmeos, assim. Tipo, eu me sentia bem em ser geminiano. Eu nunca quis ser mais nada além de ser geminiano. Eu te perguntei isso porque conforme você foi falando, eu falei, nossa, faz todo sentido ele ser ator, né? E aí, é isso que eu fiquei pensando assim, será que ele já entendia isso antes e depois pôde relacionar isso com a profissão que escolheu? Ou olhando agora, assim, olhando você consegue agora ver faz que sentido. faz sentido, né? E, recentemente eu passei por uma amiga que ela faz leitura de mapa, aí eu passei, ela falou, me passa só pra eu ver o seu mapa? Eu falei, passei. Ela falou, amigo, você vai apresentar alguma coisa? Nossa, o mês de outubro aqui pra você. Ela não, só falou, deu poucos spoilers, assim, sobre o meu mapa. Aí eu falei assim, não, em outubro eu tenho dois espetáculos pra fazer, tô dirigindo 2 espetáculos e tal. Aí ela falou, cara, você é muito artista, tipo, você tem que ir pra arte. Ela falou, seu mapa é da arte. E eu nunca, assim, tipo, não me, não me lembro de isso ser relacionado. Eu já era da arte quando eu fui atrás disso, assim, tipo, já era ator formado, já tinha feito faculdade. Aí quando o mundo astrológico, né, esse mundo mais subjetivo e abstrato começou a me interessar, fez sentido as minhas escolhas. E fez sentido muito do meu sentir também. Fazia sentido algumas coisas que eu vivi, pensei, senti antes, assim. Interessante, eu também sempre fui uma pessoa... Engraçado, eu tive a arte também, sempre ela me acompanhou desde cedo. Nunca tive dúvida de que ia ter alguma coisa, assim, né? Desde que eu comecei lá, que eu acho que foi com desenho, assim, né? Comecei desenhando bastante, assim. Aí sempre acompanhou, aí nas diversas manifestações da arte, né? Desenho, música. E o seu mapa tinha alguma coisa de... Tem bastante. Tem bastante. Mapa, o Kim... o Kim eu não me aprofundei também nessa não me aí, aprofundei não. muito, mas o meu Kim é muito da expressão artística também, né? Vamos voltar lá na sua família lá, né? Aí, minha mãe e meu pai, graças a Deus, me criaram com muito dentro das capacidades deles, assim, até vida adulta. Tenho o irmão mais velho, o irmão mais novo falecido, que é recentemente também que eu assumo ter o irmão mais novo, né? Eu normalmente não falava, não sentia necessidade de falar também, mas isso talvez a gente possa falar mais pra frente. Mas hoje eu tenho esse costume de falar que eu tenho um irmão mais novo, né? Que eu sou o irmão do meio, né? Sou ator formado pelo Teatro Escola Macunaíma. Da onde que é? Em São Paulo. Eu me formei. Eu morava em Sorocaba e ia todo dia. Nossa, Acordava às 5 horas da manhã, pegava o ônibus, fretado, ia. A aula começava às 9. Chegava lá, fazia a aula, voltava para Sorocaba, aí eu começava a fazer as oficinas de circo. Fazia circo até 10 horas da noite. Isso todos os de segunda a sexta. E final de semana a apresentação, né? Então, assim, minha vida, o começo da minha carreira, assim, tipo, vida artística, foi fazendo formação de ator, é um curso técnico, recomendo. Depois do curso técnico, eu ingressei já direto na faculdade de teatro, em São Paulo mesmo. Eu me mudei para a cidade de São Paulo, fiquei 7 anos lá. Eu fiz na Embi Morumbi, fiz teatro, tenho a licenciatura e bacharelado. Foi bem interessante, assim, fazer a faculdade. Abriu um outro campo, assim, eu acho que onde me formou para um outro olhar, assim. Eu gosto muito, sabia, da faculdade, cara. Eu lembro que eu entrei na faculdade um pouco mais tarde, né? Entrei acho que com 25, 26. Eu entrei com 21. Então, eu não tive essa coisa de sair já do ensino médio e já ir pra faculdade.
Mas você sabe que depois que eu fiz a faculdade, eu falei, cara, é uma experiência que eu acho que todo mundo devia passar. Sim, sim. Não pelo conteúdo em si, porque a gente sabe que uma faculdade, ela só te abre um leque de coisas, né? Tudo muito superficial, você não consegue se aprofundar tanto, a não ser que você vá fazer uma iniciação científica, aí você acaba fazer carreira aprofundando mais, acadêmica, né? aí no TCC você aprofunda mais em algum assunto, mas de maneira geral a faculdade é bem generalista. Mas eu acho que enquanto ser humano, assim, enquanto adulto, assim, ela me apresentou um mundo que eu principalmente aprendi a aprender. Lá eu falei Sim, assim, cara, eu sei que eu consigo aprender qualquer coisa agora. E eu sei como aprender, que é importante isso, né? Então eu acho que, independente do que a pessoa escolher para estudar, do curso, né? Tipo, a faculdade tem essa coisa do crescimento pessoal, né? sim. Eu não sei se para todo mundo é assim, né? Para mim teve essa Eu muito. falo, hoje eu tenho a minha barbearia, né? E alguns clientes estão saindo, tem alguns clientes que saem da vida adolescente para a vida adulta. Eu tenho alunos, né? Meus alunos de teatro e dança que saem da adolescência para a vida adulta. E algum hoje tem essa febre de, não precisa fazer faculdade. Eu falei, cara, não faça faculdade por uma questão de profissão. Ela vai te abrir a mente para um lugar, um olhar para o mundo. Ela vai te ensinar a olhar para o mundo, eu acho que de uma forma mais racional. Eu acho que o valor que eu carrego da faculdade, assim, é eu conseguir olhar para o mundo de uma forma mais humana. Eu acho que a faculdade te traz um senso de humanidade. Obviamente, o pensamento científico, ele ajuda você a eliminar fatores, né? Isso não é, isso não é, isso não é. Te ajuda a pensar e raciocinar, mas eu lembro que na faculdade, assim, eu não via muito sentido de eu fazer a faculdade, porque eu já trabalhava na área, né? Já era ator, trabalhava com teatro, já trabalhava com dança, já dava aula. Aí, mas só que quando eu terminei que tá. Hoje a faculdade é um elemento que eu uso muito, muito, muito mesmo, assim, tipo, para tudo. Tanto para resolver questões, para pensar possibilidades. Acho que a faculdade me trouxe muito, muito isso, assim. Aí eu fiz o curso técnico, fui para a faculdade, me formei, foram 4 anos de faculdade, o último ano foi um inferno. O último ano de faculdade, normalmente. Por quê? Por causa do Eu fiquei TCC? doente, né? Eu fiquei muito doente. E cheguei a ficar internado na época. E a gente teve muitas dificuldades com o professor que era o nosso orientador. A gente tinha muita dificuldade de relacionamento com o nosso orientador, a minha turma em si. E até o terceiro ano foi incrível, mas o último ano foi meio traumático. Para mim foi um ano muito difícil. Para mim foi um ano, além de eu ter ficado doente, ter passado um ano fazendo tratamento por conta de uma doença que eu tive, hoje não tenho mais. Teve a questão de relacionamento com o orientador, com o próprio curso. A gente foi meio forçado a fazer algumas coisas para poder. A gente falou, vamos cobrir tabela, vai. Aí eu acabei, não reprovei, sempre fui um bom aluno, assim, tipo, de média alta, né? Sempre gostei muito de estudar. Gosto de ler, gosto de escrever, gosto de assistir filme, gosto de assistir série. E olhar por outros olhares, assim, tipo, eu assisto um filme. Quando a gente foi no cinema uma vez, aí eu comecei a falar. Lembra que eu comecei a explicar o universo, por que eu tô assistindo aquele filme? Não era só, o filme é bom ou ruim. Não, tem um universo. Tem a Nossa, você tava fotografia, tem muito o diretor, empolgado. tem o cara do roteiro, quem escreveu o roteiro, sabe? Qual o tipo de linguagem daquele filme. Então eu tenho muito disso, assim. Eu não assisto aleatório, não assisto nada, nem leio nada aleatório. E depois da faculdade comecei a trabalhava com teatro, trabalhei com muita produção de teatro, tanto teatro dito comercial, né? São esses teatros, grandes produções, até teatros alternativos, assim. E como que é a vida do teatro, assim? É um inferno, porque é uma vida noturna, né? É uma vida fora da vida. Mas me conta um pouco, assim, como que é a rotina, assim, do Você dorme teatro? pouco, come mal. Mas come por quê, assim? Vai me explicando Porque por que que... artista, cara, sei lá.
Mas por quê? Porque é uma quantidade muito grande de trabalho? Ou é porque você... O artista brasileiro, assim, Ou você deixa de... Você tá tão envolvido nos processos que você Isso, você esquece de deixa de comer. viver certas coisas. Você viu, eu sinto que eu vivi uma realidade paralela. Quando eu via, por exemplo, eu ia visitar a família, eu olhava e falava assim, gente, que realidade vocês estão vivendo? Eu percebi, o artista, eu sinto que ele vive uma realidade paralela, assim, do mundo que a gente tem ideia, assim, por exemplo, do cara da empresa, do advogado, de um médico. Você percebe que existem na sociedade engrenagens que funcionam muito bem e elas são visíveis. A engrenagem da saúde, a engrenagem da política, elas são visíveis e elas funcionam, não funcionam bem, mas assim, elas funcionam. E elas são visíveis a toda a sociedade. O artista é uma engrenagem que ela envolve todas essas engrenagens, mas ela é invisível. Ela é tão invisível que a gente consome arte e a gente não consegue reconhecer que a gente está consumindo arte. Por exemplo, novela. Música. Tá. Tem a questão Filme. assim que não se vê muito a arte como... A gente Como vive numa mercadoria. sociedade... qual que é a utilidade, né? Isso. Tipo assim, se E procura utilidade em tudo. E a arte, aparentemente, ela não tem uma utilidade objetiva. Concreta, objetiva. assim, né? Mas todos consomem. Que é aquele papo que rolou muito na pandemia, Sim. né? Tipo assim, você não quer apoio pros artistas, mas a live que você tá assistindo... Isso. Que foi esse papo, essa discussão que rolou muito durante a pandemia, né? E que ficou evidente o quanto foi importante para todo mundo. E o quanto né? é importante para a sociedade, né? Então, é uma coisa que todos nós consumimos muito. Muito. E o tempo todo. A gente consome todo dia. Existem os grandes veículos de arte, que a gente com televisão, cinema e hoje A música popular. as né? músicas, né? Os streamings de música, até os streamings agora, YouTube, Spotify, o Netflix, né? Que são grandes massas de consumo. Mas eu produzia uma arte, né? Produzo e trabalhava com uma arte mais forte na época, hoje não tanto, mas mais forte, que é a arte do teatro. Sabe, você falando agora, eu pensei numa coisa aqui. Eu acho que o teatro, ele tem uma coisa, uma particularidade, que ele é uma arte que tanto para quem está oferecendo, né, para quem está atuando ali, quanto para quem está assistindo, ela é talvez, ela tem uma característica muito específica de que ela exige presença. Isso. Né? Tipo assim, você tem que estar lá para poder usufruir daquela coisa. Né? Você tem que estar no teatro, Sim, né? Não tem sim. como você Tá fora. tá fora, senão, que aí não é mais teatro, né? A gente até tem experiência, às vezes, de um teatro que vai acabar parando na televisão, né? Sim, Mas mesmo sim. assim, a experiência do teatro, ela é presença, né? Nunca tinha pensado nisso, assim. E produzir teatro é um outro lugar, é um outro barato. Porque, assim, vamos fazer uma temporada de 20 apresentações. É só 20? Não, não é. Porque, assim, 20 apresentações é extremamente desgastante para um artista. E automaticamente é extremamente gratificante para um artista. Quanto que é? Quando tem mais ou menos assim, quando se faz um espetáculo, uma média de quantas apresentações vão Normalmente, acontecer? assim, tipo, uma temporada longa, assim, 3 meses. Pensar, tira os musicais, que chegou a ficar 6, 7 meses. Hoje no Brasil. Agora, se você for pra Europa, para os Estados Unidos, tem musical que tá há 20 anos em cartaz. Então, o que eles fazem, eles ficam trocando um elenco. Porque é desgastante. Mas, assim, uma temporada de um espetáculo normal, assim, um espetáculo, uma produção grande, média grande, 3 meses. Máximo, estourando, assim, arrastando. 3 meses, faz 2 por semana, dá aí por mês 2 vezes 4, 8, 8 dá 24. 24 apresentações, entendeu? É uma grande temporada. Entendi. É para uma temporada longa. 24 apresentações é muita coisa. Porque
Obviamente, na hora que tudo começa, é incrível. Mas o nível de produção para que aquilo se mantenha é muito alto. São muitos detalhes, É né? muito detalhe, é muito trabalho. Né? Tipo assim, a atuação às vezes acaba sendo até uma parte É, relativamente sim, pequena, né? sim. Porque você tem figurino, você tem luz, você tem um monte de Muita. coisas, né? Por exemplo, Acho que me lembra um pouco até a fotografia, né? Que o ato de fotografar, de estar lá é um fotografando, milésimo de é muito segundo. pequeno diante de toda a pós-produção e todas as outras coisas que você tem que fazer. E então é uma equipe muito grande. Eu sempre eu gosto e trabalhei muito por trás do palco, né? Eu não era o artista que estava no palco. Eu sou muito o artista que está atrás do palco, que está escondido, que está na coxia. Então eu trabalhava muito com operação de som, operador de luz, parte técnica, direção de cena, direção de espetáculo, o assistente de direção. Eu estava atrás. É o que faz o artista poder estar no palco. Existe uma equipe muito grande, existe uma equipe de artistas e de profissionais que estão ali e que estão presentes, e eles precisam estar muito presentes para que o artista que está no palco esteja livre para manifestar a arte da atuação ou da dança Eu livre. entendo, assim, eu conforme eu fui evoluindo no meu trabalho, assim, e comecei às vezes, né, quando tenho oportunidade de trabalhar com assistente, é muito bom, cara. Porque aí eu consigo me concentrar naquilo que eu tenho que fazer. Quando eu Sim. tenho que fazer tudo, eu não consigo fazer bem tudo, né? Então acho que é mais ou menos esse papel. Mas me diz uma coisa, qual a parte do teatro que você mais gosta, assim, Hoje dirigir. Fazer a de parte de dirigir? Mas direção. naquela época, Naquela época eu fazia o que me dava dinheiro. Que era fazer parte técnica. tá, não, mas assim, tinha aquilo que você gostava Eu tinha o sonho de ser um grande ator. de atuar, a Sempre atuação. sonhei ser um grande ator. Ah, eu queria. Só que eu nunca pegava os papéis que eu queria. Nunca. E eu odiava fazer comédia. Sério? Odiava. Eu É por isso que achava. você não vai no stand-up comigo, né? Não, não. A velha treta. Mas 90% dos personagens que eu fiz, 98%, sem mentira, eram personagens cômicos. Eu sei fazer comédia, eu não sei fazer stand-up. Engraçado, né? Como aquilo que a gente foge costuma encontrar a gente, né? Aí eu falava assim, vou fazer um drama. Eu pegava o personagem, queria escolher o personagem mais dramático, o personagem mais carregado de diálogos, de intensidade dramática. Não, Fernando, você vai fazer a comédia. Aí eu falei, esse personagem é isso. Não, você vai fazer o que vai fazer todo mundo. Você é o ponto cômico todas as peças que eu fiz, normalmente eu era o ponto cômico. Ou eu era um personagem fantástico, que ele não existe. Ele tá no universo da fantasia. Mas por que você acha que esses papéis caíam pra você? Porque, cara, eu fazia muito bem. Porque eu não queria fazer. E você nunca parou pra pensar que talvez Fosse fosse esse o seu o meu bem, caminho? assim, quando eu parei pra pensar, eu já tinha passado dos 30, eu já tava numa outra história na minha história. Aham. Né? Que eu tive uma pausa no processo de ser artista. Foi quando eu saí de São Paulo e voltei para Sorocaba e houve um rompimento muito alto, muito grande para mim no processo de continuar na carreira de artista. E eu não tinha maturidade, sei lá, cara. Eu não tinha maturidade. Hoje, com 37, eu falei, tenho. Hoje, se você me dá um papel, eu falo assim, tá, eu faço. Hoje, se uma pessoa chegar em São Paulo, um teste, eu falei, eu vou lá e faço. Hoje eu tenho maturidade, mas eu não tenho esse prazer de subir no palco como ator, eu não tenho mais tanto. Eu tenho um prazer de dirigir, de ver outras pessoas, nossa, de fazer com que aquilo se transforme através de outras pessoas, assim. Eu tô tendo a experiência de dirigir hoje 2 espetáculos e é muito bom.
Nossa senhora, é um tesão, cara. É um tesão. Você vê o aluno, ou aquela pessoa se descobrindo naquele papel, ela caindo fichas na cabeça dela, ela se desconstruindo e reconstruindo, e ela lidando com as limitações dela, e ela lidando com as dificuldades dela. E aí eu falo, não, daqui, pega na minha mão, vamos junto. Não tô te abandonando. Mas na época lá, eu falei, eu queria ser o protagonista. E aí foi uma hora que caiu a ficha, depois de um tempo, eu falei, cara, eu nunca vou ser um protagonista. E na oportunidade que eu tive de ser um protagonista, foi uma bosta. Por quê? Porque eu percebi que esses personagens com teor extremamente dramáticos não dizem muito sobre como eu gosto de me expressar. Por exemplo, eu sou muito sério no dia a dia, sou uma pessoa mais séria. Você convive comigo. Bastante prático, né? Sou muito prático. No palco, eu sou extremamente... Aí é ali que eu vou... é onde eu faço a gag, o movimento cômico. É onde eu faço o movimento para a risada. Existe um porquê que eu estou fazendo aquele movimento, né? No dia a dia eu sou muito prático. Serião e tal, e tá bom isso, tá bom aquilo, e beleza. Mas na época não caía a minha ficha. E quando caiu a minha ficha, o vilão. Adorava fazer vilão também. Vilão é muito bom. Porque o vilão, ele tá desprendido da moral e da ética. Ele não tem moral e ética. Você não precisa ter. Ele tem a própria moral. Ele tem a própria ética. Ele tem uma moral distorcida, né? Então o vilão é muito bom demais. Porque aí você consegue soltar ali muito do que você gostaria de... Não do que você gostaria, mas você tem campo de liberdade, porque assim, você não precisa... O protagonista, muitas vezes, ele precisa ficar respeitando muita regra. O vilão, ele não tem regra. O vilão é a própria regra. Eu fiz, então, assim, já cheguei a fazer vilão e era muito bom. Assim, porque eu falei, cara, esse personagem não tem regra. Mas regra em que sentido, assim? Porque regra social. Não é uma coerência interna que o personagem precisa ter. Não, ele não tem regra social, então eu posso... Mas então... Posso extrapolar aqui. Então a estrela, o bonzinho, sei lá como que chama. Como que chama o protagonista? O vilão protagonista, isso. Você acha que ele tem um certo conjunto de regras? Ele tem que ter, porque quando... Aí a gente vai falar de identificação, o público precisa identificar com o que é correto. A gente tem que entender também que a arte, ao longo da existência dela, ela é instrumento de educação. Tá. Ela é instrumento de educação. Por exemplo, se você pegar a Idade Média, a Igreja Católica, na Idade Média, ela utilizava o teatro para instruir o que era certo e errado. Pega aí o Alto da Barca do Inferno, que é um texto muito conhecido. Nossa, que interessante você falar isso. Cara, uma das pouquíssimas coisas que eu lembro das minhas aulas de literatura é o Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente, né? Gil Vicente. Trovadorismo. Olha, pra você ver como eu lembro. Então, é muito interessante. Quem fez aula de literatura vai lembrar do Alto da Barca do Inferno. Nossa. E o que é o Alto da Barca do Inferno? A barca do diabo e a barca do céu. A barca do inferno e a barca do céu. E ali os discursos sobre moral e ética. Então, cada personagem que ali entrava, existia um discurso sobre a moral e a ética e a conduta daquele personagem. Quem é aquele personagem? Qual é a conduta daquele personagem? Então, a Igreja Católica utilizou muito na Idade Média o teatro e utiliza até hoje, existem os teatros litúrgicos como instrumento de educação. Aí tem os rompimentos dos movimentos artísticos e tal, mas se você pegar de fato o teatro na história, os gregos, por exemplo, o teatro grego, ele era instrumento de educação. Mas também, assim, pensar que não tinha tantos meios, né, também. Porque, por exemplo, hoje a gente tem... hoje a gente tem TV, hoje a gente tem internet, você tem um monte de coisa. milhão de formas de ensinar, né? Não tinha. Naquela época não tinha. Então, assim... Poucas os meios, né? Acabou. Então, o teatro grego, que é outra
paixão que eu tenho, assim, você vai pegar... A gente não tem muito acesso, a gente não tem muito textos inteiros, né? Mas assim, tipo, Édipo Rei. O teatro grego, ele tem uma função. O teatro grego ele tem uma função. Então, além de instruir politicamente e socialmente a população, pronto, quem frequentava o teatro grego e quem fazia teatro grego era feito por homens e cidadãos. Quem era cidadão grego? Homem grego. Homem que não era grego e não era cidadão, era escravo. A visão de escravo para eles é diferente também do que a gente tem do contexto sobre o processo que o Brasil passou, que é a atrocidade da escravidão. O escravo grego, ele tem um outro contexto ali. E mulher também não era cidadão. Então quem frequentava os teatros eram homens da sociedade grega. Então eram os homens que votavam na política, que era uma democracia. A ideia de democracia que a gente tem é grega. Então você pega Édipo Rei, então, os personagens femininos eram feitos por homens. E existia também uma hipervalorização do falo pelos gregos. Tá, mas peraí, a gente como tá instrumento de educação. Tô falando sobre como o grego ele utilizava como instrumento de educação. Então ele instruía através do teatro a população grega. Moral, ética e como devia se comportar em sociedade e os discursos de filosofia também. E tinha uma função primordial, o teatro grego, causar catarse. Catarse é um estado extremo de êxtase, onde você tem uma mudança de conduta. Que eles acreditavam que a partir você só muda o seu ser, só muda de consciência quando você sofre catarse. Então o teatro ele tem essa função de causar catarse, de causar uma mudança interna para uma mudança real externa. Hoje o teatro ele tem outras funções, aí outros movimentos de teatro foram aparecendo para aparecer outras funções. Bom, teatro crítico, teatro Brecht, o teatro mais político. Tá, mas só para eu tentar voltar aqui na pergunta que eu tinha feito. O teatro é instrumento de educação. Como que se dá assim essa coisa, da onde é que vem essa coisa do o protagonista ter certas regras, né, foi mais ou menos o que você disse, enquanto o vilão tem essa liberdade, assim. O vilão, não é que o vilão tem liberdade, o vilão ele não tem as condutas sociais que o protagonista precisa manter. O protagonista, ele é o ideal de um cidadão. Tá, entendi. Ele é correto, ele é honesto, ele é justo. Ele vai ter valor. Disso, senão ele vai perder, o público vai perdendo a identificação com aquele ideal, né? Sim. O protagonista, ele carrega nele a justiça, a honestidade, valores nobres. Uhum. O vilão, ele não tem a obrigação de carregar esse... O vilão, ele pode ser justo. Mas também dentro da perspectiva de justiça dele. Mas também quando a gente identifica o vilão, também já se espera um pouco também essa... De espelhamento. Não, eu digo assim, já se espera um pouco que ele tenha esse papel também anárquico, entre aspas. Sim, distorcido. Assim, né? Ele vai apresentar distorções. O vilão... Então, de toda maneira, ele acaba tendo também um certo conjunto de valores. De regras, assim, para se manter no papel de vilão. Sim, sim. Mas tem uma liberdade diferente, né? Isso que você tá... Porque aí a gente entra num contexto do que é a liberdade. Mas assim, tipo, dentro do contexto de manifestação artística, pro artista... Você pega Mais um pouquinho a gente chega no... O que é o belo? O que é o belo? As discussões, os gregos tinham essa discussão do As belo, discussões importantes da arte, né? O padrão de belo nosso ainda é grego, né? Então pra você ter absurdo que é. Mas o vilão não é que ele tenha liberdade. Os valores a qual são atribuídos ao vilão são diferentes dos valores a qual são atribuídos ao protagonista. Protagonistas são valores nobres para você ser um cidadão, né? Então ele vai praticar a justiça, a honestidade, a bondade, a compaixão, o amor. Não quer dizer que o vilão não ame. Não quer dizer que o vilão não tenha compaixão. Não quer dizer que o vilão não seja justo. Mas qual é a perspectiva de justiça do vilão? Qual é a perspectiva de amor do vilão? Às vezes o vilão tem todo um movimento que ele faz e ele tá amando profundamente
algo ou alguém, mas qual é a perspectiva? O vilão, normalmente, ele tem uma origem distorcida. O protagonista, ele tem uma origem nobre. Não origem financeira, social, mas assim, internamente. É a origem do movimento interno da ação do... Então, você tava lá, você... Aí, quando eu tentei ser um protagonista, eu percebi que aquilo não é que eu não tivesse origem nobre e tal, mas aquilo pra mim não fazia experimentar aquilo que era legal. Ah, é super legal. Só que você fala assim, cara, é muita responsabilidade. Por exemplo, você vê novela. Mas assim, você acha que tem que ter... pelo que eu tô podendo perceber um pouquinho de você, é que você buscava um pouco, assim, uma certa afinidade interna sua com o que você estava exercendo. Sim. Mas também tem uma outra forma de atuar que é se distanciando. Sim, toda atuação eu distancio. Eu não me envolvo em nada. Mas ainda assim você estava buscando um pouco de ressonância sou eu ali interna com você. Sou eu em cena com outro nome. E aí aquilo que talvez não ressoasse tanto, você não se sentia tão... Sim. Ou você se sentia, sei lá, de repente, para você poder encarnar aquele conjunto de ideais, você olhava e falava assim, eu não consigo. Talvez eu não sou idealizava assim. demais, entendeu? É mais eu ou não menos... me sentia digno de ser assim. Aí é uma outra... Estamos começando a ver um... Entendeu? Eu tô aí começando é uma a ver questão que eu só consigo fazer agora. Eu tô começando a ver uns padrões aí com as nossas questões aqui dos nossos estudos de autoconhecimento. Sim. Aí talvez isso eu só consiga... As nossas autoidealizações. Sim, e só consiga ver agora. Hoje, talvez, se você me der um protagonista, por exemplo, eu faria no Rei Leão um Simba. Ele é carregado de questões, ele é carregado de dor, ele é carregado de um monte de coisa. Ele é mais... Eu faria, né? Que ele passa do processo da infância para adolescência e para a vida adulta e o adulto paga o preço, né? O Simba nos ensina que o adulto paga o preço e tem que pagar o preço. Mas se você me perguntar entre o Scar e o Simba, quem você gostaria de fazer? Eu faria o Scar. Porque ele me daria comicidade. O Scar é cômico. O Scar não é mau, vamos dizer assim. Ele é cômico. Tem uma frase do... Perspectivas, né? Tem uma fala do Scar que é muito legal. Porque eu tô dirigindo o Rei Leão, só pra contextualizar. Por isso que você trouxe. Estou dirigindo o Rei Leão. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Estou dirigindo o Rei Leão. E tem uma fala do Scar pro Zazu, que o Scar fala assim, eu nunca fui amado. Sabe, Zazu? Eu nunca fui amado. Talvez seja por isso que as pessoas hoje não me veem como um grande líder. Aí, quando o aluno falou aquela fala, eu olhei, eu falei assim, cara... Como é que foi mesmo a fala? Eu nunca fui amado. Talvez por isso eles não me vejam como um grande líder. Porque ele rouba o trono, mata o irmão e rouba o trono, né? Sim. Aí ele se torna o rei. Porque tem uma questão da história, rei morto, rei posto. O Simba fugiu, então que era a próxima sucessão do reinado, era o Scar. Mas se for ver, ele tá falando mais de uma dor dele. Era a dor dele. Enquanto que pros outros não era por isso que as pessoas... Sim. Porque ele roubou o trono, cara. Ele roubou o trono. Não, eu tava errado. Ele não tava no lugar dele de direito. Aí é sistêmico. Mas tem uma dor ali. Tem a dor dele. Quando ele falou essa fala... De repente uma terapia de leão. Sim, uma terapia do leão ali. Dava certo. Mas assim, quando ele fala essa fala, eu nunca fui amado. Talvez por isso eles não... Na hora eu falei assim, cara, eu parei assim, eu li e tal, aí eu falei, vamos fazer de novo essa cena? Aí eu fiz. Vamos fazer de novo essa cena? Fiz. Aí eu virei pro pessoal e falei assim, gente, vocês percebem essa fala aqui do Scar? São adolescentes, né? Então, assim, o que carrega, todo o movimento que ele fez é porque ele nunca se sentiu amado. Ele só queria ser visto. Ele destruiu praticamente um reino, matou o irmão, fez um monte de merda pra ser amado, ou pra ser visto. Obviamente, nunca hoje... fizemos isso. Não, nunca fizemos isso internamente. A gente não costuma fazer isso. Né, nunca entramos nesse processo. Mas assim, se você parar pra pensar, assim, cara, eu falei assim, cara... Aí, hoje,
com o conhecimento, com a bagagem que eu tenho, com o estudo que eu faço, de autoconhecimento, e que talvez despertou um pouco na história do mapa astrológico, de começar a me entender como ser humano, e me entender como ser vivo, ser gente, ser pensante, ser espírito, ser... Você vê isso, hoje eu olho para essa fala e eu faria, se fosse o Scar, eu falaria isso com o peso de tipo, se eu estivesse falando para um terapeuta. Uhum. De um insight ali, porque é um insight que ele tem. Cara, eu faria o Scar por essa fala. Tá. De trazer essa identificação. Beleza. Vamos voltar um pouco. Que a gente foi pro... Tá muito... Então, você vê como o teatro, ele é instrumento de educação. Sim. Tudo culpa do vilão, né? Tudo culpa do vilão. Mas aí me conta um pouco mais, assim, né? Aí você teve... Quanto tempo você ficou no teatro, assim? Eu faço teatro desde os 16 anos. Todos os anos eu faço pelo menos alguma coisa de teatro. Você nunca parou? Nunca. O teatro me alimenta, me nutre, me dá vida. Mas você faz outras coisas também. Como que foi? Eu faço dança. Como foi acontecendo isso? Aí a dança foi entrando no meu mundo através do teatro. Eu sempre gostei muito da expressão corporal. Eu tinha dificuldade de fala, né? Até hoje ainda tenho certos vícios, mas eu tinha dificuldade de fala. E eu atribuía a minha dificuldade de fala à não competência de ser um bom ator. Aí eu falei, onde eu posso ser melhor? Aí eu fui para um teatro mais físico, um teatro mais da expressão corporal. Então foi aonde eu fui trabalhando e foi aonde a dança foi entrando na minha vida e eu fui me apaixonando pela dança. Hoje faço aula de balé clássico, faço aula de contemporâneo, dou aula de dança contemporânea e expressão corporal. E faço preparação, já fiz preparação de ator, preparação técnica de corpo, de alguns trabalhos, na época que eu morava em São Paulo. E foi aonde eu fui para esse momento mais do corpo, mais da expressão, mais da performance. Então eu gosto de fazer performance, então eu fui indo para artes do corpo, para a expressão do corpo, para esse lugar do corpo. E ali eu fui encontrando barreiras também, da minha própria condição física. E então a dança ela entrou no meu mundo através de uma limitação da fala que eu tinha. E hoje eu estou muito imerso no mundo da dança e da expressão corporal por conta disso. E aí eu fui descobrindo que você não precisa ser o primeiro ator o tempo todo. Também você não precisa ser o vilão. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu também, por muito tempo, assim, eu tinha vontade de ser um artista famoso, eu me imaginava com uma exposição. Sim. Né? Meio que como se a gente esperasse isso como uma validação do nosso talento, daquilo que a gente sabe fazer. Um reconhecimento. Que aí sim a gente poderia ser considerado um artista, né? De novo, é aquela coisa que a gente já conhece, né? Muito a gente buscar essa validação externa, né? Sim. Pra falar, você é. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo assim que... Não, cara, eu posso ser artista e ser completamente desconhecido do mundo. Total. Porque o fazer artístico não tem... Pode passar por essas questões de validação de mercado, de sucesso, né? Das coisas que você alcança, que você realiza, mas também, para mim, o próprio fazer, né? Já... Eu, hoje, por exemplo... preenche bastante. Fazem 20 anos já de carreira, 20 anos dessa estrada, 21 anos, na verdade. Comecei com 16, mas assim, 20 anos nessa estrada do teatro, da arte. Hoje, assim, às vezes eu vejo ex-aluno meu fazendo uma peça ou na TV, e eu falo, cara, eu também estou ali. Então, assim, a gente entender, por exemplo, você vai pegar um grande ator hoje, que está na TV, ou uma pessoa que está começando na TV, existe um grupo de pessoas que passou pela vida daquele ator, daquele artista, para que aquele artista estivesse ali. Às vezes eu já cheguei a ver ex-aluno meu e na TV, talvez, não sei se ele lembra de mim. Eu lembro de todos os meus professores, né? De todos.
e até dos assistentes de sala que passaram, né? Eu lembro de falas, eu lembro de momentos, eu lembro de instruções, assim, eu lembro de todos. E hoje eu vejo, às vezes, um aluno meu na TV fazendo uma série, ou um colega de trabalho com quem eu contracenei, fazendo, conseguiu ir pra TV, né? Que conseguiu essa visibilidade que a gente... para eu ser um artista no teatro, pra você ser um ator, você precisa estar na TV. Principalmente na TV Globo, né? Uhum. Você precisa estar na TV, né? Mas, assim, hoje eu vejo colegas que estudaram comigo, ou que passaram por momentos específicos da minha vida, na minha carreira, que as nossas carreiras se cruzaram. Eu falei assim, olha, que legal. Tipo, ele conseguiu chegar num lugar muito especial pra carreira dele. E é tranquilo pra você? Assim? Hoje é. Hoje você não... Hoje é. Porque como eu comecei a assumir essa posição de estar no bastidor, de ser o diretor, de ser o professor, e isso me encanta. Ser o professor, ser o orientador, ser o que coordena me encanta. Porque você vê aquela pessoa se transformando na tua frente e ela assumindo a fragilidade dela de não competência para fazer certas coisas. Aí você vai ter que trazer instrumento para ela começar a ser competente para aquilo. E você vê ela rompendo desafios. Cara, é delicioso. Uhum. Então hoje eu vejo assim, alunos, hoje eu tô com um grupo de 26 adolescentes, num outro é um grupo menor, são pessoas mais adultas, que são outras dificuldades, outras cabeças, mas assim, você vê eles se transformando na tua frente, e eu não sei o que vai dar dali pra, eu não sei daqui ano que vem se eles vão continuar, se vou trabalhar com eles de novo, não sei. Mas eu sei que em alguma coisa, na trajetória de vida daquela pessoa, eu fiz parte. Ou, sei lá, salvei aquela vida em alguma coisa. Ou eu pude trazer pra ela, tá vendo essa fala aqui? Em que momento você se sente dessa forma? Aí a pessoa, cara, é verdade. Como você falaria, você sentindo o que esse personagem tá falando? Aí eu falaria desse jeito. Eu falei, então é desse jeito que o seu personagem vai falar. Aí ele fala, e aquilo é carregado de verdade. Porque o teatro também tem uma questão, que o teatro ele tem duas pilares importantes. Um é a presença. É buscar constantemente o estado de presença. E o outro é o estado de verdade. Tá, mas pera um pouquinho. Eu tô adorando esse papo de teatro, mas a gente tá indo muito fundo e tem umas outras coisas que eu quero conversar com você ainda, né? A gente volta pro estado de presença, pro estado de verdade. Porque, putz, esses papos eu conheço bem, eu também fiz artes, né? Eu sei que vai longe. Não tô te cortando, né? Nada disso. Beleza, vai, porque bora. Eu tô pensando aqui em outros assuntos que eu gostaria também de conversar com você. Tem um assunto que a gente já conversou um pouco, assim, e também você fica à vontade, se você achar que não quer falar muito sobre isso. Fale. Mas a gente já conversou, mas eu acho que seria legal também a gente poder conversar um pouco mais, entender um pouco mais como que é essa questão da sexualidade pra você, né? Que eu não sei nem... Eu tava pensando aqui, putz, será que eu chamo isso de questão? Será que é uma questão? Porque eu sei que isso é muito importante na construção de quem você é, né? Sim. Essa questão. É o que sou hoje, né? Manifestado. Uhum. Faz parte de mim. Cara, teve várias fases. A fase da descoberta, eu descobri aos 19 anos, fazendo teatro. Você descobriu o homossexual. Eu me descobri homossexual fazendo teatro. Quando eu fazia uma peça, eu ensaiava, eu não cheguei a fazer essa peça. A gente no teatro de novo. Eu não cheguei a fazer a peça, mas eu ensaiava e tinha um beijo entre dois. O personagem que eu fazia beijava o namorado, o personagem, né? Beijava um outro. Então, eram dois homens que se beijavam. E foi o meu primeiro beijo homoafetivo. E quando eu beijei aquele rapaz... Não foi técnico. Não, eu beijei... Não, foi técnico. Eu lembro, a minha boca tremia.
Porque eu imagino que era uma questão, né? Você fala, pô, Eu vou não beijar entendia. Um cara, A assim. homossexualidade... Porque você ainda não tinha essa percepção, você tinha algum... Não, eu era extremamente homofóbico. Sério, cara? Eu lembro que um amigo chegou a falar Interessante comigo, manifestou, ele era um amigo muito querido, até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele, mas a gente não convive mais. E eu lembro que ele chegou a falar comigo que ele era homossexual, que ele se abriu, ele se sentiu confortável para se abrir comigo, porque a gente se via todo dia, e eu o rejeitei. Caramba. Porque eu rejeitava a minha própria homossexualidade. Meses depois eu me descobri homossexual. Eu fui conversar com ele e eu fui Nossa, pedir... imagino que o conflito foi grande, né? E eu fui pedir perdão para ele. Eu falei, cara, desculpa. Eu nunca deveria ter te rejeitado. Isso não nos afastou na época de amizade, mas eu lembro que naquele momento, assim, provavelmente eu causei uma dor nele. E quando eu fiz essa cena, que eu beijei esse outro rapaz em cena, no ensaio, eu sei que eu virei de lado, assim, eu comecei a chorar. Aí a diretora falou, você tá bem? Eu falei, não, me dá um tempo. Aí, é só um beijo. Eu falei, não é só um beijo. Porque ali caiu a grande ficha, né? Ali foi um dos primeiros momentos que eu me entendi como o que eu era. O que eu sentia e o porquê que doía. Aí, semanas depois, eu fui me organizando e eu contei para meus pais. Foi muito engraçado essa contar. Porque eu tive que inventar um monte de história, tipo, pra suprir as expectativas. Eu tinha ideia das expectativas dos meus pais. E meu pai virou... Seus pais eram evangélicos, né? Não, minha mãe é testemunha de Jeová e meu pai sempre foi católico, assim. Fui criado... Mas minha mãe não era... Na época ela só estudava, ela não era... Hoje ela é, mas na época ela só fazia... Ela não tinha... Em casa não tinha uma religião definida. Mas imagino que tinha um impacto também. Tipo, mas assim, era uma Até casa porque cristã. Pela época, né? Nossa época, assim... Anos a gente tá falando de 2000, 2003, 2004, anos 2000. A gente tinha, era meio normal, assim, o certo era ser homofóbico, né? Isso, é bizarro a gente era. Isso, né? Eu também tive atitudes homofóbicas, assim. Muito. Mas hoje eu vejo assim que eu nunca tive realmente assim. Eu não era homofóbico. Eu tinha educado a ser. Eu tinha atitudes homofóbicas porque todo o contexto social era fácil. Levava a gente para isso. Você tinha na TV, você tinha na música. Bom, né? Que as coisas evoluíram, né? Você tinha. Os nossos veículos tinham. Eles nos vendiam. E nos vendiam que ser homossexual era você morrer sozinho ou você morrer de AIDS, né? Então tinha um monte de questão. Tinha um monte de estigmas, né? Tinha. Mas e aí, como é que foi quando eu contei pra minha mãe e pro meu pai. Meu pai olhou assim, meu pai tava deitado, aí meu pai olhou assim, tá bom, e virou e deitou e dormiu. E pro meu pai não foi uma questão. E pra minha mãe foi uma questão. Aí minha mãe veio conversar comigo, trouxe a Bíblia, eu falei, eu surtei com a minha mãe. Eu e ela surtamos. Aí meu pai separou eu e ela, porque eu surtei com a minha mãe. Porque eu só queria ser acolhido naquele momento. Aí a questão de acolhimento não tinha nada a ver com a homossexualidade. Fui descobrir recentemente por que eu queria ser acolhido. Que é outra história. Mas, aí naquela semana me mudei pra São Paulo. Então eu tinha 20 anos quando eu contei pros meus pais. Eu me descobri com 19. Então eu fiquei 1 ano e pouco fazendo tudo escondido. Não era escondido. Meus pais sabiam com quem eu me relacionava, né? E ninguém, pai nenhum a não ser que seja muito realmente que não queira ver a manifestação do filho, mas assim, do filho da filha, daquele ser humano com o qual ele gerou. Mas aí eu fui pra São Paulo e eu fiquei minha semana eu voltei pra passar o final de semana com os meus pais. Aí eu tava subindo a rua da casa da minha mãe e uma mulher me parou. Oi, você que é o filho gay da Celina? Nossa, assim? Aí eu falei, oi? Ela tá super orgulhosa de você, contando pra todo mundo. Nossa.
Eu falei, cara, em 7 dias... 7 dias é pouco tempo, velho. Pra ter superado. Aí eu entrei e conversei com ela. Falei, mãe, você tá contando pra todo mundo que eu sou gay? Que história é essa? Faz. Qual o problema? Eu falei, mãe, é algo particular meu. Tipo, eu não vou sair contando pra todo mundo que a senhora é hétero. E ali eu e minha mãe, a gente começou a construir uma relação muito legal, assim. Que bom, né? Que Né? você mesmo no momento Tiveram inicial, assim, momentos de teve dificuldade, mas... dificuldade, assim, mas pelo visto foi rápido, ela, né? aí... Mas desculpa eu te interromper, mas eu acho que esse é o ponto, assim, meu. A maioria das coisas, assim, que a gente às vezes tem um preconceito, alguma coisa, a convivência resolve tudo, quase Sim. tudo, cara. Dificilmente você tem um preconceito, aí você vai lá, sei lá, você vai, hoje é mais comum, né? Você vai em um supermercado, você vai em qualquer lugar, você tem pessoas trans trabalhando, uma coisa que antes era uma coisa assim, Era velado, aí você não convivia. tem nada de diferente aqui. A convivência resolve muito mais, às vezes, do que certas atitudes, né, assim. Na barbearia hoje, às vezes os clientes perguntam, o que é uma pessoa trans? Porque aí eu explico. Ó, é isso. Ah, legal. Aí eu falei assim... mas aí começa a surgir questões, eu falei assim, cara, você só vai conseguir superar essas questões se você se permitir conviver. Você só pode começar a lidar com essas questões, de fato, e senti-las se você se permitir conviver. Se você abrir espaço da sua vida para conviver com tudo aquilo que você aprendeu que é diferente de você. É, igual a gente tem uma amiga que o filho fez Tá fazendo a transição. tá fazendo a transição e, tipo, assim, quando ela me falou assim, eu falei, legal, ele quer ser reconhecido assim, eu vou fazer Como isso. ele se sente. Aí na primeira vez que eu já vi assim, eu já tratei como eu costumo tratar o masculino, e aí, tipo, ok, normal, não tem nada demais, assim, tipo, cara. Obviamente tem questões ali, tipo... eu confesso que num primeiro momento é estranho, né? Principalmente uma diferente, pessoa, uma pessoa que você conviveu muito tempo, né? E de repente você olha assim, pelo menos pra mim, assim, né? Que veio a gente pegou essa transição, esse barco transicional, né? A gente assim, é uma geração que tá no meio entre caminho, as duas né? coisas, assim, né? Que a outra ainda tá se formando, assim, né? E então, tipo, tem um impacto, assim, mas eu acho que quanto mais a gente busca tratar com a naturalidade que é devida, mais natural fica. Eu tenho uma aluna que tá fazendo o processo de transição, né? E logo no primeiro dia de aula, eu fiz um jogo para decorar nome. Aí quando eu tava lidando com essa aluna no masculino e ela não tinha me falado nada. Aí no jogo, a colega dela lidou no feminino com ela. Eu virei, trans? Virei pra aluna, a pessoa que tava do meu lado, pro aluno que tava do meu lado. Aí, sim, professor. Falei, tá bom. Puxei ela no final da aula, falei assim, oi, tudo bom? Posso conversar com você? Pode. Qual é o pronome que eu tenho que me dirigir a você? Aí ela me falou o pronome. Como você gosta de ser tratada? Como você quer ser tratada? Como você se sente ser... Falou. Obrigado. Aí já aconteceu de um aluno ou outro dirigir a ela no pronome masculino, eu parar a aula e falei, não, a gente vai respeitar quem ela é. Então, assim, pra mim é muito prático. Se você falar, João, você fala, Fer, a partir de hoje eu quero que você me chame de Joana. Tá bom, Joana. É prático. Não, pra mim não tem questão. Eu não pago tuas contas, eu não tô dentro de você pra saber o que você tá sentindo. Eu não tô vivendo a tua vida. Então, pra mim não é uma questão. Putz, cara, eu penso assim, cara, se a pessoa... Se a gente realmente gosta dessa pessoa, ou mesmo que a gente não tenha, né? Afeto, mas relacionamento. Assim, se a pessoa quer fazer isso pra vida dela, a gente tem mais é que apoiar, assim, na minha visão. E quando surgiu a história desse sobrinho aí que é o filho dessa nossa amiga, eu falei assim, vai continuar sendo amado. A minha função é amar. E dar amor. E respeitar.
Ah, mas vai doer. Eu falei, esse filho, o problema é teu. Faz essa terapia. Mas aí me conta, e como que foi, assim... Eu me descobrir? Como você... Não o descobrir, assim, porque me parece, assim... Minha família ajudou muito. Mas como que foi sua vida, assim, qual o impacto que isso... Porque com certeza isso mudou completamente o mundo pra você, Sim. o universo pra você, eu comecei a compreender melhor por que eu me manifestava de certas formas e por que as pessoas reagiam de certas formas, de certas maneiras comigo no mundo. Começou a fazer mais sentido as manifestações e as reações. Uhum. Existiram momentos que as pessoas queriam me impor padrão de como eu deveria me comportar, como eu deveria me falar, gírias, e eu falei, não quero. Não quero. Ou, por exemplo, hoje, 90% das minhas relações de amizade e de afeto são com pessoas heteroafetivas. Eu não tenho muito... eu não tenho relação. Mais... eu não tenho muitas relações, além de muitos clientes, mas assim, eu não tenho muitas relações íntimas de amizade. Suas relações... Eu não tenho relações de amizade profundas com porque pessoas... Porque às vezes tem uma tendência, né, a se reunir mais com as pessoas que estão no mesmo meio, assim, né? Acho que até pra gerar um certo conforto, né? Você se sentir protegido, né? Sim. E esse era Então, aí a minha mãe... Numa das conversas com minha mãe falou assim, meu maior medo não era quem você é. Era o que podem fazer com você. Natural, né? A violência era absurda e era permitida, vamos dizer assim, né? E você sofreu algum tipo de violência? Assim? Não, violência física não. Agora verbal, intelectual, psicológica, com certeza. Porra! Só que muitas vezes era naturalizado. Se permitia. E era muito engraçado, porque eu lembro, teve uma situação que uma colega de faculdade, ela virou um termo pra mim, eu falei assim, eu não te dei liberdade pra você me tratar dessa forma. Ah, mas você é gay? Eu falei assim, não interessa a minha sexualidade a você. E eu não te dei liberdade pra você me tratar dessa forma. Meu nome é Fernando, você vai me tratar pelo meu nome. É a liberdade que eu te dou. Então assim... ô gay, vem cá. Eu não respondo. Porque eu não sou um objeto. Quer me chamar? Mas nem quando você tá assim com um grupo... Porque se tratam mais às vezes assim, né? Sim, mas aí gay, né? Relações muito específicas. Pra você, mas... Isso. Relações muito... Qual é a liberdade que eu dou pra aquela relação? Não, eu tô perguntando assim porque eu nunca tive um convívio muito grande, assim, né? Dentro de uma comunidade, de um grupo de pessoas, assim, né? Mas eu sei que tem um pouco. Tem, assim, eu tenho amigos... As gays, né? As gays me chamam o viado. Eu respondo. Putz, você sabe que isso é um negócio que sempre me pega, assim, sabe? Que... que hoje... Engraçado, né? Naquela época lá, quando a gente era mais adolescente... A ofensa era viadinho, viado. Hoje parece que mudou um pouco, né? Eu vejo assim... Mudou e não mudou. Não, é óbvio que depende de quem tá falando, de como tá falando. Mas também, tipo... viado, hoje virou um negócio até legal, né? Tem um jeito de manifestar isso de uma diferente. Forma legal, mudou, né? Alguns termos mudou. Eu lembro eu tava, esse tempo atrás, eu e os meus alunos. Aí um aluno virou pro outro, ô viado, vem cá. Aí eu falei assim, ele é viado? Não é. Eu falei, então por que você chama ele de viado? É gíria, professor. Eu falei, não é gíria. Porque uma pessoa como eu pode compreender de outra forma. Desculpa, professor. Não precisa pedir desculpa, só não faz mais. Ele parou de chamar um amigo de viado. Porque tinha mas é 2 amigos ali e tal. Mas assim... E quando você vê uma pessoa de fora, às vezes, assistindo isso, eu prezo muito por isso. Você não acha que tem muito, assim, que dá pra pegar um pouco, assim... Eu sei que algumas coisas vão reforçar estereótipos, eu sei desse lado das coisas, assim. Mas também tem uma coisa, assim, da gente pegar no ar, assim, a intenção da forma como foi falado, né? Sim. É diferente de falar...
Eu tenho um amigo, né, que, putz, ele, obviamente, ele é homofóbico, assim, ele fala, assim, eu não tenho problema de conviver com ele, eu sempre, eu acho até que às vezes eu faço um papel de vez em quando, falar, ô, mano, dá um chacoalhão nele, assim, mas eu vejo na intenção dele, sabe? Que existe uma homofobia ali. Enquanto às vezes eu vejo também um jeito de falar, assim, que, tipo, viado, sabe? Tipo assim, não vai pra esse Era lugar. a expressão Não que ele vai pra esse aprendeu a lugar, ter. não vai pra esse lugar de ofensa, assim. Mas é Só. uma coisa, assim, que eu vejo, assim, de sentir a intenção Sim, com que tá você tem sendo que. falado. Porque às vezes tem intimidade também, Sim, né? tem a entre aquelas intenção. pessoas, né? Mas também tem, eu acho que a questão, tipo, por exemplo, uma pessoa como eu, né? Sei lá, cara, eu odiava que me chamavam de viado. Porque pra mim era carregado de um monte de coisa. Era carregado de zombaria, era carregado de diminuição da qualidade de ser humano, era carregado de um monte de coisa. Sim, é isso que eu tava falando, assim, que eu percebi que hoje até mudou um pouco, assim, né? Até virou-se até uma coisa carinhosa em alguns casos, né? Então, mas aí eu acredito muito que qual é o nível de relação que você estabelece. Por exemplo, eu tenho uma relação de amizade com você, e qual é o nível de relação que eu estabeleço com você? Eu tenho uma relação com outra pessoa X, Y, e qual é o nível de relação que eu estabeleço com aquela pessoa? Quais são as liberdades que a gente se dá dentro da relação? E existem coisas que a gente também, dentro da relação de amizade, da afetividade de ser amigo, quais são essas liberdades? Quais são os limites dessa? Então, para mim, é que eu acho que eu sou muito prático em relação a isso. Entendeu? Uhum. A pessoa, ou já viram, eu escutei muito. Você é gay, mas você não é exagerado. Eu falei, mas tem uma forma? Aí eu viro pra pessoa, eu tenho que ter uma forma. Não, Tem eu que ter uma entendo o que você tá forma dizendo, de eu ser. te conheço, eu sei como que é, mas é que assim, você também tem que entender que tem pessoas que são homossexuais que Ela se manifestam expressa muito, né, e tá tudo assim. bem. Então, é só que Ela se expressa daquela forma. por muito tempo a gente viu muito isso. Então criou-se uma espécie de um estereótipo. Sim, Que o gay tem que ser assim, é o escandaloso, Isso. entendeu? Tipo, então por isso que eu acho que rola também um estranhamento quando você tem uma pessoa que é mais no seu perfil, assim. Entende? Tipo, eu vejo assim também, porque criou esse tem que estereótipo. ser, assim. tem uma forma. Até Tem porque, que né? ser assim, assado. Televisão, Sim. né? Normalmente o gay era retratado assim desse é literalmente ele era objetificado. Lafon, né? Tipo, o tal do Clô, né? Ele era objetificado. O gay, o homossexual, o homem foi objetificado. Né? A gente for falar das mulheres, elas foram eliminadas, eu né? acho que também tem uma coisa que eu acho que ainda está sendo construída, né? Que é tipo assim, tá? Então o gay ele é uma mulher, entre aspas. Não. Não, eu tô falando assim, a percepção que você tinha, né? Tinha essa percepção. Aí também com esses exageros, né, na televisão e tudo, às vezes no comportamento da própria pessoa, aí tendia a você pensar assim, então é um homem feminino, né? Sim. Enquanto hoje eu vejo assim, né, até pelos meios que a gente frequenta, de autoconhecimento e tal, a gente já começa a separar as coisas, Sim. porque a gente já tem masculino e feminino, que é um pouco diferente de homem e de mulher. Sim. Então eu acho que esses conceitos estão se assentando e aí eu acho que tá ficando mais... Eu vejo, assim, uma percepção minha, assim, né? Não tô querendo falar que é assim, mas eu percebo que já começa a separar esses papéis. Então fica natural uma pessoa ser homossexual e não ter, por exemplo... Não ser afeminado. Não ter um trejeito afeminado, assim, né? Obviamente, existe uma questão... eu já falando coisas aqui no primeiro episódio, já pra ser cancelado, né? Ser cancelado. Mas eu tô sendo honesto aqui, assim. Mas existe com uma questão... percepções. Existe uma questão bem legal, assim, por exemplo. Essa questão eu não sou um homossexual afeminado, né? Ou
Às vezes tenho, manifesto, mas ok, do meu comportamento. Sou homossexual, não sou afeminado. Existe também uma questão de defesa. Porque assim... E não ser afeminado. É honra? Você era menos violentado. Se esconder, né? Esconder o... O homossexual não afeminado, ele, quando eu era mais novo, há 15 anos atrás, era uma questão de... Eu entendia que eu não seria violentado. Porque eu via os homossexuais afeminados serem violentados. Verbalmente e fisicamente. Então, assim, tem uma questão de defesa, mas ao passar do tempo, eu percebi que é do meu comportamento, é natural meu. Hoje eu estou num comportamento natural, mas se eu pegar há 15 anos atrás, Era defesa. Era uma defesa. Uhum. Ser um homossexual mais másculo era uma defesa, entendeu? Porque eu entendia, eu não posso morrer, porque eu via a violência. Eu saía na rua. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que essa coisa assim... Me desculpa, eu posso estar sendo preconceituoso, sabe? Tudo bem, reforçando estereótipos. Você que vai ser cancelado. E não tudo mais, assim. Ou eu vou ser cancelado. Mas você acha que tem algum sentido, né? Que a gente foi vendo com o passar dos anos, muito essa questão do homossexual com o corpo, com malhar, né? Ser forte. O estereótipo. Né, tipo assim, de ser uma coisa assim, você acha que vem desse lugar também de criar um corpo que vai me gerar uma certa defesa? Sim, também. Porque a partir do momento que você começa a colocar dentro de padrões sociais, esses padrões sociais, de alguma forma, eles são padrões de defesa. Por exemplo, a gente pode voltar lá para os gregos. A ideia de beleza que nós temos hoje, ela ainda está inserida muito no como os gregos idealizavam o belo. Só tem uma diferença dos gregos para nós, é o tamanho do pênis. Os gregos não ligavam, tanto que as estátuas dos pênis não tinham importância. Mas a ideia de belo, do corpo belo, é ordem, medida e proporção. O corpo belo hoje, o corpo padrão hoje, ele busca respeitar a ordem, medida e proporção, né? Tem que ter o bíceps do tamanho certo, o ombro do tamanho certo, o peito, a quantidade de gomos no abdômen, a perna tem que estar na largura certa, você tem que ter a barba no lugar certo, você tem que ter o cabelo no lugar certo, você tem que ter tudo, você tem que ter a altura certa, você tem que ter, de alguma forma... Para eu ser aceito socialmente, existe uma questão, tipo, o que a sociedade recebe melhor. Aí a gente está indo para um outro campo, não é? Não, eu entendo o que você está falando. O que socialmente você vai receber melhor? O que socialmente você não vai atravessar a rua, vamos dizer assim. Uhum. A ideia entre uma calçada de uma pessoa branca e uma pessoa preta andando na calçada, a probabilidade das pessoas atravessarem a rua quando vê um preto na frente é maior do que quando vê um branco. Então, o que vai fazer você não atravessar a rua? Só isso. Uhum. Socialmente é isso. Então, assim, hoje você gosta... E existe a questão de você se sentir bem também, esteticamente. Eu gosto de malhar, as pessoas gostam. Isso eu entendo existe bem, também, assim, mas existe eu também. só fiquei mas com sim, essa coisa, era assim, uma questão de defesa. Defesa, assim, né? Porque sim, aí, tipo, ninguém vai mexer, né? Olha o tamanho do... É óbvio. Ninguém vai bater em mim. Entendi. Entendeu? Olha o tamanho do meu braço. Se for me dar um tapa, eu vou te dar outro. Ô, Fer, e aí me conta, assim, né? Porque todas esse pouco, né? Desse, que a gente tá passeando dentro da sua história, assim... Quando que todas essas coisas que hoje para você tem um olhar, né, mais aprofundado, você consegue olhar as camadas que tem, assim, né? Mas quando que foi que você começou a entrar mais profundamente num processo de autoconhecimento, né? Tô querendo chegar ali onde a gente se encontrou também. Há 10, 13 anos atrás. Como que foi, assim, meu primeiro contato com autoconhecimento de fato, eu acho que eu sempre tive. O teatro, a arte, ela
te dá isso. Ela te dá o confronto sobre a relação humano. Mas eu acho que não vem de um lugar assim, de um Não olhar terapêutico, Não digamos. te dá um olhar terapêutico. A arte não é terapia, tá? Teatro, existem funções terapêuticas, mas ela não substitui uma terapia. A arte, ela me deu elementos, todo o conhecimento que eu adquiri nos cursos e todos os estudos sobre arte, ele me deu elementos para eu me olhar melhor. Hoje eu tenho caminhos para me olhar. Eu tenho meios de me olhar. A arte me deu muito isso e me dá. Por isso que eu continuo fazendo arte. Porque, de alguma forma, tudo que foi escrito, tudo que foi feito e tudo que está sendo feito, manifestação artística, está relacionado com todo o processo de a gente querer colocar para fora algo que a gente às vezes não consegue verbalizar. Uma dor, uma ausência, né? Você vê temas sociais, né? Ou algo que está incomodando internamente. Então a arte tem muito dessa função de como você se expressa. Então eu acho que a arte me ajudou muito a aprender a me expressar em relação a isso. Quando eu cheguei no Santo Daime, que foi uau! Mas foi aí que começou? Eu acho que foi um rompimento. Foi junto com o Santo despertar espiritual. Eu fiz terapia a infância toda. Então não foi tão só... Só que eu não tinha ideia... Não, a minha terapia tinha uma função. Meus pais, depois de muitos anos eu conversei com meus pais, eu perguntei por que eu fazia terapia quando eu era criança? E depois, na adolescência, eu fazia algumas sessões de terapia, na vida adulta eu fazia, antes de eu me achar dentro do Santo Daime, né? Aí os meus pais falaram que eles sempre quiseram que eu lidasse muito bem com a minha homossexualidade. Porque eu era muito afeminado quando era criança. Eles já sabiam, na verdade. Óbvio que sabia. Porque você foi... É só olhar. Você foi contar só depois, né? Isso, mas é só olhar. Mas, eu era uma criança viada. Então talvez isso seja um pouco da naturalidade com que eles tratavam, sim, né? Porque eles já estavam... Sim. E da naturalidade, talvez, como eu tratei em mim. E como também eu acho que eu consegui colocar alguns limites nas relações, comigo e com os outros. Quando eu me desculpo. Mas eu fiz terapia na infância e talvez isso me ajudou também a criar mecanismos de compreensão. Mas quando eu começo a tomar consciência do processo de autoconhecimento, é na vida adulta. Eu não tinha consciência na vida da infância, não tinha consciência, boa parte da transição da adolescência para a vida adulta, lá pelos 28 anos. Mas o maior rompimento de autoconhecimento que eu tive foi aos 33. Eu já estava dentro da doutrina de Santo Daime, já consagrava. Mas me conta, peraí, antes da gente chegar nisso aí, como que você foi parar no Santo Daime? Eu fiquei doente no último ano de faculdade, fiquei muito doente, e o meu pai e o meu irmão já eram da doutrina, e eles me levaram porque eu podia perder as pernas, né? Então eles... Nossa, sério? Eu fiquei... Olha só, tá vendo? Eu não consigo saber disso. Essa parte. Eu tive trombose nas duas pernas. Eu podia chegar ao ponto de perder as minhas pernas. Fiquei internado e tudo. E um ato de milagre. Meu pai queria um milagre. Ele não queria ver o filho sofrer. Né? E então ele me levou para a doutrina do Santo Daime e consagrei. Fui a alguns trabalhos no ano de 2010. Tomei a medicina do Cambô também. E o último exame que eu havia feito, o médico falou para mim assim: bom, essa perna doente nunca poderia resultar nesta perna saudável. Esta perna saudável nunca foi uma perna doente. Então eu tive um ato de milagre ali. Aí eu comecei a brigar com o médico na época. E como assim? Tudo que eu sofri, tudo que eu tenho, lá tem os registros, né? Você tá mentindo pra mim. Você quer aposentar? Falei, cara, peraí, você tá me dizendo que eu sou saudável, 100% saudável? Ele falou, sua perna é 100% saudável. Peguei, levantei e fui embora. Nunca mais. Depois de alguns anos, obviamente, não sou burro. Vou fazer acompanhamento, ver se
né? Pode voltar ou não. Chegou a voltar uma época, mas a atividade física hoje curou. E em 2013, eu tive um processo com as drogas, né? Uso de droga. E em 2013, volta para o Santo Daime, é aí que eu mergulhei. Por conta... Porque aí eu comecei eu entrei numa depressão muito profunda após o término da faculdade. E essa depressão me resultou em buscar a droga. Mas me conta uma coisa. Como que foi a primeira vez que você tomou? Foi incrível. Foi na área O Mensageiro, da Dona Maria Damião. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido cantar. Nada. Eu sentei do lado do meu pai, eu não andava por conta das minhas pernas. Então meu pai sentou do meu lado e um dos fiscais da casa sabiam que eu não andava, então alguém tinha que me ajudar a andar até o banheiro, caso eu precisasse. Eu fechei o olho e eu cantei o inário inteiro. De primeira? De primeira. Eu falo, eu não entendo. Quando eu cheguei, eu contei 4 hinos. Eu levei uns 6 meses pra cantar o inário inteiro. Eu cantei. Não fiz limpeza, também o nível de sofrimento que eu tava era absurdo. Eu acho que Deus foi misericordioso, Daime. As pessoas olhavam assim, as pessoas começaram, vieram perguntar, de que igreja que você é? Eu falei, não, é a minha primeira vez, eu nunca tinha tomado isso aqui. Meu, você cantou inteiro. Eu falei, a coisa mais fácil. Olha, a música tá ali, tá. Aqui, ó, só ler. E foi uma das admirações mais incríveis que eu tive. Eu vi o céu abrir, cair. Meu, foi espetacular ali. Aquilo assim, isso que foi à noite, eu sei que foi à noite. À noite. Você viu o céu abrir. Eu vi o céu abrir, assim, cara, uma luz absurda. Meu, era absurdo. Era absurdo aquilo que eu vivi, assim. Nunca vivi nada parecido de miração, né, que a gente chama, né, a miração, como eu vi aquilo. Né? Tipo, você vê falanges descerem do céu e você vê carruagens celestiais. Mas você via como? Você via... Vi igual tô vendo você. Tá. Só pra ficar claro aí pros ouvintes. Via igual estou vendo você. Né? Porque pode ser um ver também de olhos fechados. Não, né? eu fechava o olho, eu via, eu abri não mudava, de olho fechado ou de olho aberto, e eu quase que eu gritei, que é isso? Mas eu me compus. E eu lembro que eu cantei o inário, o mensageiro, da Dona Maria Damião, inteiro, sem nunca tinha ouvido na vida, não sabia nem que existia aquilo ali. Tanto que é um dos meus inários favoritos, porque marcou muito pra mim ali, assim, tipo aquilo, aquela história, né? O cantar aquele inário marcou muito pra mim. E aí eu frequentei durante um tempo, me ausentei, voltei no ano de 2013, depois do problema com as drogas, e foi aonde, aí me deslanchei. Aquilo fazia sentido pra mim. Consagrar o Santo Daime faz sentido pro meu espírito, faz sentido pra mim. O processo de louvação, o processo de estudo dos hinos, o processo de estudo da estrutura, o processo do encontro com Cristo, com o eu superior, com o Cristo interior, com tudo que representa o Cristo, faz muito sentido para mim. E como que era? Antes disso, você tinha Eu tinha uma fé incrível, assim. Eu sempre tive alguma religião? Nunca frequentei casas, né? Eu estudei em colégio católico, mas assim, nenhuma religião fazia sentido para mim. Mas eu pegava a Bíblia e falava assim, isso aqui faz sentido. Eu olhava para a Bíblia, um hábito que eu tenho desde criança, ou desde que eu tenho consciência a primeira coisa que eu colocava perto de mim na mudança era uma Bíblia. Quando eu me mudei para Londres, o primeiro objeto, a primeira coisa que eu coloquei na mala foi a Bíblia. Quando eu ia viajar, sempre quando eu vou viajar para algum lugar, o primeiro objeto que eu coloco para mim é a Bíblia. Faz sentido para mim. O livro é isso. Não, eu tô cagando para as opiniões. Faz sentido para mim.
carregar a Bíblia e ler, estudar o Evangelho de Jesus Cristo, para mim faz sentido. Não sou um teólogo, não sou um estudioso, igual existem estudiosos incríveis na internet que a gente pode pegar e que eles dissecam aquilo com uma beleza e com conhecimento teórico e sobre aquilo, histórico também. Não tenho esse conhecimento, mas carregar isso em mim faz sentido. Então, desde sempre, assim, eu lembro quando eu mudei para São Paulo, a Bíblia. Eu falei, mãe, eu não tinha Bíblia, né? Porque lá em casa tinha, mas assim, eu não tinha a minha. Aí eu virei e eu pedi pra minha mãe, eu quero uma Bíblia, que eu tenho até hoje. Ela me deu. Aí, quando eu mudei pra Inglaterra, ela me deu uma outra Bíblia. Levei a minha Bíblia. Quando eu decidi mudar para essa casa que eu tô morando, eu percebi que era uma nova fase, eu peguei uma nova Bíblia. Mas eu tenho essas Bíblias que me acompanham. Então, assim, a entrega ao Cristo, ou a ideia de me relacionar com Jesus Cristo, sempre, para mim, eu sinto que é no meu espírito. E outros panteões, cara, tá tudo bem. O meu é Jesus Cristo. Eu me emociono, porque transcende o Santo Daime, transcende, não sei, transcende. É a minha relação. Me perdi muito me relacionando com ele, me perdi muito, me afastei muito, me martirizei. Eu entrei em contato com muitas dores, mas buscar de alguma forma me relacionar com Jesus Cristo, ou falar para ele, eu tô aqui, eu preciso de você. Às vezes um dia, ontem à noite mesmo, eu parei, teve um momento assim que eu virei para ele, eu falei assim, Jesus, me ajuda, eu não tenho para me ajudar, não tenho. Eu preciso e veio um estado de prazer, de alegria dentro de mim, assim, foi me completando. Eu falei, obrigado. E lá, você abriu a Bíblia? Não, eu só simplesmente... Mas eu aprendi, eu acho que, tomando consciência, falando isso pra você agora, eu aprendi ao longo da vida essa relação com a fé, eu sempre tive. Sempre tive. E isso eu agradeço muito aos meus pais. Eles me educaram nesse lugar. E como... Eu sei, né, que você já tá há muitos anos, né? Estamos juntos nessa já há muitos anos. O que para mim vai mudando de tempos em tempos, né? O que é a espiritualidade para mim, né? Já tive momentos assim que eu queria mudar tudo na minha vida, eu achava que aquilo era ser espiritual. Aí depois de um tempo as coisas vão mudando, às vezes uma coisa que eu achava lá atrás eu mudo. Eu tenho essa flexibilidade, né? O que é a espiritualidade para você hoje? Não mudou muito. Nem do que era... O que mudou para mim foi a compreensão da dimensão das coisas. Discorra. Dentro de mim, eu acho que existem duas coisas. Dentro do nível de compreensão que eu tô, tá? Vamos deixar claro. Então, tô num nível de compreensão específico, né? Posso, daqui a alguns anos, ter compreensões melhores sobre isso que eu vou dizer agora. Mas, dentro do nível de compreensão que eu tô agora, para mim não mudou o ato de me relacionar com Cristo. Se eu estivesse no Santo Daime ou qualquer outra instituição religiosa, eu sinto verdadeiramente que o meu espírito buscaria essa relação. Que eu, como ser espiritual, busco essa relação. Quando a gente fala, o meu espírito é uma terceira pessoa, né? E eu, como ser espiritual, busco essa relação. O Daime, o Santo Daime, a doutrina do Santo Daime, a Ayahuasca, ela me deu uma dimensão da onde eu estou nessa busca. Em que degrau, ou se eu nem comecei a subir o degrau. O primeiro degrau. Então, eu comecei a ter compreensão do que me impede
de buscar. Então, o conhecimento sobre a espiritualidade, sobre o plano espiritual, sobre as dimensões espirituais, sobre as leis universais, sobre as leis de Deus, todo este conhecimento, o que ela me dá é a compreensão do que me impede e do que me bloqueia. Então ela me ilumina o meu caminho para que eu consiga, de alguma forma, me movimentar melhor nessa trajetória. Mas a origem do sentimento não mudou. Só isso. Então... o Santo Daime, ou nenhuma denominação religiosa, não mudou o que eu sinto na busca. Ele reforçou. E ele me deu estrutura para sentir mais ânimo para buscar. E onde você se vê hoje? Eu sei que me vejo muito abstrato, mas onde você está nesse momento? Dentro da escada, eu me vejo pela primeira vez no primeiro degrau. No primeiro? Ou assim, no começo do primeiro degrau. Uhum. Pela primeira vez. Que eu acho que é o degrau da consciência de onde a gente tá. E onde você tá? Eu tô me descobrindo. Internamente, hoje eu tô perdido. Porque você começa a ter dimensão de um monte de coisa que você fez e o que te bloqueou. Tô perdido, vamos dizer assim? Tô. Mas internamente eu tô consciente de que eu vou chegar em algum lugar. Vou chegar no final da escada, que é aos pés do nosso Senhor. É aos pés daquele que me criou, me deu vida, me alimentou, me alimenta, me provê. Eu sei que no final dessa jornada eu vou chegar ali. Quando vai ser? Eu não tenho a mínima ideia e não tenho preocupações reais quanto a isso hoje. Não tenho mais preocupações quanto a isso. Mas você já teve assim? Porra! Você queria Que se é iluminar? obstinado. Teve uma época que eu entrei numa obstinação. Você já teve a síndrome da iluminação precoce? Tive. Achei que eu era iluminado. Até que eu fui... O que quebrou essa síndrome foi eu me mudar para Londres. Me trouxe um senso de realidade. Então, a doutrina, o processo de estudo espiritual, o processo de estudo sobre a espiritualidade, ela me dá um senso de realidade. Você não é tudo isso. Calma. Não precisa para tanto. E não é para tanto. Não é tanto sofrimento, mas também você não é tudo isso. Não quer dizer que eu não sinta e não viva. Às vezes sinto e vivo, às vezes sim. Você já acompanhou o processo, meus. Me ajuda. Eu sei. Então, mas não é mais dentro de mim, assim, você fala assim, mas então não foi no Santo Daime que você descobriu Jesus? Não, meu espírito já sabia que ele existia. Eu, como ser espiritual, já sabia que existia, já reconheço. Tanto que Pra mim foi ao contrário. Sério? Não que eu tive uma formação católica também, né? Fiz catequese, cheguei a fazer crisma. O crisma eu acho que eu não terminei, né? Me batizei tudo, assim. Mas eu levei um tempo depois de estar no Santo Daime para realmente encontrar com o Cristo, assim. Levei um tempo. Foi um processo, assim, sabe? Eu lembro até claramente, assim, que era muito difícil no começo tomar o Daime, né? Pelo gosto, aqueles Daimes que a gente tomava naquela época. Mas, porque eu cheguei, eu falei assim, tá, eu vi a mão de Deus da primeira vez que eu tomei. E aí Deus era um conceito que tava ok dentro de mim. Mas, putz, a ideia de Cristo não me descia, porque eu comprava todos aqueles papos da Igreja Católica, né? Queimando as bruxas, né? Essa coisa toda. Mas, o que fizeram em nome de Jesus. Então eu precisei percorrer um caminho até eu chegar nesse lugar, assim, né? Que eu até falo, assim, cara, eu sempre falei muito, assim, né? Que parecia papo de crente, né?
você tem que encontrar Jesus, né? Eu encontrei Jesus, assim. E aí, quando eu encontrei, né? Quando eu encontrei esse lugar do Cristo, eu falei, cara, realmente é uma coisa assim que não dá pra eu te explicar. Não dá, você tem que sentir. É só quando você encontrar que você vai entender. Ah, não é nada disso que falaram pra mim. Não. E é muito particular seu, porque é a partir de uma relação sua. Mas hoje eu vejo assim, eu acho que tem, né, o seu relacionamento íntimo com o Cristo, que é uma coisa, mas tem, pra mim, eu vejo como uma primeira etapa você aceitar que existiu, aceitar que Sim, é, você não pode entendeu? negligenciar a história. Entendeu? Entender isso. Então eu vejo que, não sei, assim, se é pra todo mundo assim, mas eu vejo que tem essa etapa antes de, assim, pra quem não aceita a história, né? Você tem que aceitar a história primeiro para depois você ir caminhando em direção Sim, ao não. coração do Cristo. É isso. Nunca negligenciei a história. Nunca. E talvez o fato de eu não negligenciar a história que me ajudou a compreender qual é a minha relação com o Cristo. E onde está a minha relação com o Cristo. E isso também, de alguma forma, interfere muito na minha homossexualidade. Porque é pregado e que é pecado. Aí quando você começa a entender o que é o senso de pecado, ou a ideia de pecado, o que distorce o espírito, o que escurece não, mas afasta o espírito do Cristo, você começa a tomar outros comportamentos. E o mais legal é que você começa a entender tem um cara na internet que ele fala qual era a agenda de Jesus na Terra. Não era perseguir homossexual. Não. A agenda dele era outra. A agenda dele era cumprir aquilo que deveria ser cumprido. Né? Mas, por exemplo, esses tempos eu estava estudando a Bíblia, e eu perguntei para Deus assim, da onde que surgiu esse lugar? Da onde que eu sinto isso? Salomão escreve no texto de Eclesiastes que fala que Deus colocou dentro de nós o senso de eternidade. Essa ideia de que somos eternos e somos filhos foi colocado dentro de nós por Deus, para que a gente possa fazer o processo de retorno a Ele. Então esse sentimento que liga, que você falou, que não tem muito como descrever, é algo que você vai sentir, é esse senso de eternidade que foi colocado por Deus em nós. Em toda a humanidade. Que Ele mesmo criou. Isso está em Gênesis. Criou a humanidade. A partir da imagem e semelhança deles, né? Nossa, imagem e semelhança de Cristo e do próprio... Sabe o que eu me lembrei agora? Oi. Você tava falando, eu lembrei dessa coisa de encontrar Jesus. Eu lembrei, eu era um bebê. Nossa, eu lembro, minha avó adorava essa música, cara. E vivia drogado, hoje estou curado. Encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. E eu tive uma banda que chamava Satanás. Nossa, você era foda, né? Você foi plausível que eu... Mas assim, não era nada satânico, não tinha nada a ver com satânico, apesar da gente adotar o logotipo da banda, eu fiz com a estética assim, meio de banda de thrash metal e tal, não era por isso, não. Era por causa daquela história daquele episódio do Chaves, que a bruxa de 71 tinha um cachorro que chamava Satanás, era por isso. Era uma piada até interna com uma ex-namorada minha, mas eu lembrei dessa história agora, que aí eu... Show Satanás, né? Satanás realmente, a banda Satanás até saiu da minha vida. Ai... Bom, Fer, cara, eu vejo assim que a gente vai longe ainda. Iria longe, né? E vamos longe se deixar. Mas eu acho também bom delimitar as coisas, assim, né? Queria agradecer você, né? Que se dispôs a estar aqui comigo. Se alguém ficou até aqui e ouviu o nosso papo, né? O importante... é que tá registrado aí, né, um pedacinho da nossa história, né, esse momento aqui, né, de tantas coisas que a gente já viveu junto.
E aí eu queria agradecer todo mundo, se alguém chegou até aqui, né? Ou quem viu qualquer pedaço, a gratidão tá no meu coração de qualquer maneira. Dizer que a ideia é que esse podcast vá para o YouTube, né? Vou pensar ainda como vai ser a melhor forma de fazer isso, porque eu tô tentando fazer uma coisa aqui, né? Que é cuidar da parte técnica e ao mesmo tempo, né? Tá aqui na condução aqui, então minha mente ainda tá se acostumando a como lidar com todas essas coisas, mas, né? Esse episódio vai estar no Spotify também em breve, no YouTube. Se você estiver vendo aqui pelo YouTube, deixa aí, se você gostou, deixa um like, né? Compartilha com alguém. Compartilha. Deixa um comentário aí, né? Ajuda a gente aí, se inscreve no canal também, né? Segue nas minhas redes sociais. Ainda não tenho as redes sociais do podcast, mas vou criar tudo, né? Não temos nada. Assim, quando você assistir esse podcast, já terei todos. Esse é o embrião, assim, né? É o embrião realmente, não existe logotipo, não existe nada disso, não tem nada, só tem a nossa presença, a nossa conversa, o nosso encontro aqui nesse momento, é o que temos até aqui, né? Claro que quando você estiver ouvindo isso, já vai ter tudo isso que não tem. Sim, vai estar tudo pronto. Mas é isso, te agradecer de coração por tudo, né? Como sempre. Eu acho que tem umas amizades assim que chegam a um nível que não precisa nem ficar agradecendo muito, né? Porque mas é bom agradecer. É bom também, né? Mas chega... Eu lembro que um tempo atrás eu pensei numa frase que era mais ou menos assim: mais do que agradecer, eu me sinto grato. Sim, sim. Porque é aqui no coração, assim, né? Então é isso, Fer. Muita gratidão. Obrigado. Por estar aqui nesse 0 e 1 aqui, nossa. 0-1. E tá livre aí pra você falar, deixar uma mensagem. Cara, torço demais. E falar um pouco... A gente acabou nem falando sobre o seu trabalho como barbeiro. Não, isso a gente deixa pro outro. A gente não pegou o avião, não foi pra Londres, né? Londres daria um podcast, a barbearia daria outro podcast. Muitas coisas, né? Daria outro capítulo. Tipo, pode marcar. Hoje falaremos de Londres. Hoje falaremos... Em algum momento você vai voltar. Não falamos da dança em específico. Quando tiver mais madura aqui a coisa, aí vai ser legal também pra gente voltar e falar assim, vamos ver o que aconteceu depois do... Sim, quais assuntos vocês querem saber? Pô, coloca na caixinha. Legal, fica à vontade aí. O microfone é todo seu. Eu lembro quando você, há um tempo atrás, falou do projeto, que você tinha ideia, né? Você tinha essa vontade. Aí eu até falei, faz com o que você tem. Aí você falou, não, precisa do microfone, precisa disso. E foi bacana ver você ir construindo aos pouquinhos e as coisas irem aparecendo. Parabéns. Você tem uma qualidade que talvez, não sei se você vê, mas você tem uma qualidade muito boa que é de ir concretizando. Nem que demore mais tempo do que você imaginou que demoraria, mas você vai concretizando esse seu sonho aos poucos. Isso é uma qualidade muito nobre. Parabéns. Eu te acompanho há muitos anos, né? Então, assim, é bom ver o quanto você concretizou coisas. Então, parabéns por isso. Torço muito por você, torço pelo seu sucesso, torço pelas suas realizações. Faço votos benditos para tudo o que você for fazer, e que Deus abençoe seu caminho, Deus abençoe seus projetos e vai iluminando cada passo seu, colocando as pessoas certas no seu caminho, colocando os projetos, as ideias, as palavras, o sentir. E eu acho que você vai florescer bastante. Você gosta de conversar, você é bom de papo. Eu sou bom de papo também, mas... Acho que eu criei tudo isso para poder conversar mais à vontade. Você tem um outro lugar de conversa, mas torço muito por você, cara, muito mesmo. Daqui a uns anos, assim, vou olhar como eu olho, às vezes, alguns ex-alunos meus, eu falo assim, eu lembro quando ele começou. E eu gosto disso, eu sou um pouco nostálgico em relação a isso. Mas eu gosto de olhar e falar assim, de olhar para a caminhada e falar assim, o quanto valeu a pena caminhar. Valeu a pena subir o primeiro degrau. Aí você vai pro segundo. Então valeu a pena. Isso já tá valendo a pena. Parabéns. Gratidão, senhoras e senhores que nos acompanharam até aqui. Esse foi o primeiro episódio do AyaCast. AyaCast. E sejam bem-vindos
a um pouquinho do meu universo, vamos conversar com muita gente legal. Tem muita gente legal já, que já tá aqui na minha mente, assim. É isso, muito obrigado a todos.